E aí, Medcaster? Atualmente, muitos colegas médicos têm falado sobre empreender. Eu mesmo tenho alguns amigos próximos que abriram alguns empreendimentos. Um abriu uma cafeteria, outra uma franquia. E assim vai. Talvez você tenha algum amigo ou amiga da medicina que está empreendendo em outras áreas. Por isso, eu acho que esse tema de hoje aqui do Medcast vai gerar interesse para essas pessoas, ou para quem tem alguma ideia, ou para quem não está pensando ainda nisso, pode ter, após o episódio de hoje, algumas ideias sobre empreender na medicina e fora da medicina. Para isso, eu trouxe uma dona de sorveteria médica que tem experiência em gestão médica, especificamente na área hospitalar e também fora da área hospitalar e com a sorveteria. Você vai gostar bastante do bate-papo, foi bem descontraído agora aqui no Medcast. Mas antes, agradecer a IDOMED. As conexões são parte do IDOMED e nesse semestre a IDOMED vai conectar você ao metaverso com o aplicativo LaVinci, um simulador de casos clínicos. Com esse aplicativo, individualmente ou em equipes, os alunos de períodos mais avançados podem interagir com o paciente para tratar sintomas e realizar procedimentos em uma unidade intensiva ou de urgência. Tudo isso em um ambiente 100% virtual. Acesse idomed.com.br e saiba mais. IDOMED, a conexão que transforma a medicina. Bom episódio aqui no Medcast de hoje. Bora lá! E aí, amigos do Medcast, aqui Daniel Coriolano, sou o host do podcast e hoje estou com a Camila Paiva. Ela é médica também e nós vamos conversar sobre empreender na medicina, empreendedorismo na medicina. Primeiro eu quero conhecer quem é a Camila, de onde você vem, onde você está. Camila, obrigado pelo aceite ao convite de participar aqui do nosso episódio e quem é você? Ai, Daniel, que honra estar aqui com você, viu? Te agradeço imensamente o convite, primeiro, né? Fazer parte desse cast de médicos que estão fazendo o Medcast hoje, para mim é uma honra, tá? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Camila, quem é você? Então, Daniel, nós somos cearenses, né? Eu também sou cearense, também vim, fiz a Universidade Federal do Ceará, depois eu fui fazer residência de cardiologia na USP Ribeirão Preto, e depois eu vim para São Paulo, onde eu moro até hoje, e fiz terapia intensiva no Einstein. E durante toda a minha carreira, eu fui plantonista, depois diarista, depois fiz uma carreira de gestão dentro da medicina. Então eu fui para a área de gerência e diretoria comercial. Então aí eu já comecei a mudar um pouco a minha cabeça de médica, né, e passar para uma área de gestão, uma área de vendas, né, dentro da medicina, que é sempre um tabu para o médico, né? Como Sim, vender, né? Dentro de um ambiente hospitalar. Dentro do ambiente hospitalar, isso. Eu era diretora comercial de uma empresa de prestação de serviços médicos. Então, nós montamos um grupo de médicos, tá? Isso, né, o CEO da empresa, há 25 anos atrás, montou um grupo de médicos, de intensivistas, e começou a oferecer esse serviço aos hospitais. Então, de montar equipes médicas, né, contratar médicos e montar uma empresa para fazer essa prestação de serviço. A gente sabe que a UTI é um lugar sensível do hospital, né? Tanto de grandes problemas que acontecem ali, né? De grandes... um foco de atenção muito grande do hospital, tanto pela parte de receita, que é muito legal, né? A receita de UTI, tanto pela parte de problemas, mortalidade, infecções relacionadas a dispositivos, etc. Então, era uma área que a gente atuava. Então, essa empresa, quando eu saí, tinha 3 mil médicos, só para você ter uma ideia do tamanho da empresa. E aí, lá nessa empresa, a gente foi ali que eu comecei, né, também a ter contato com o empreendedorismo dentro da medicina, tá? Mas antes disso, há 13 anos atrás, eu estava naquela vida de plantão, né? E eu decidi que aquela vida não era para mim, tá? Em 2006, eu estava acabando a residência, eu dei um plantão de 48 horas num grande hospital aqui em São Paulo e nesse plantão, aos 48 do segundo tempo, ali chegou um paciente obeso, mórbido, entubado, com o cuff na boca, quer dizer, estava estubado, né? E aí eu tive que reentubar o paciente, usar toda a minha expertise médica ali naquele momento, onde eu estava esgotada. Já estava 48 horas de plantão, já não aguentava mais. E aí me deu um insight de falar assim, cara, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero viver de plantão em plantão. Eu não quero viver com uma malinha no carro, sem saber que dia que eu ia voltar para casa. Eu não queria não ter filhos, naquela época eu não tinha ainda, né? E eu não queria ficar dependente dessa vida de plantão. E aí, nessa mesma época, foi engraçado que eu tive um câncer de tireoide. Aí, Daniel, meu chão abriu e eu comecei a cair em queda livre ali, né? Falei, cara, eu tô vivendo uma vida que eu não quero, apesar de amar a terapia intensiva, né? Eu amo paciente grave. Se você me colocar dentro de uma ambulância, eu vou pinto no lixo,
Mas eu também entendo que, apesar de eu amar essa adrenalina da emergência, eu não consegui levar essa vida durante muitos anos. Eu não ia conseguir. E aí, desse câncer de tireoide, eu operei e tudo mais, e na convalescência, ali no pós-operatório, em casa, eu li um livro, né, que é o livro Pai Rico, Pai Pobre. Acho que os nossos colegas aqui, quem não leu ainda, por favor, leia, porque é uma leitura obrigatória, é tipo Harrison, né? Ou Cécio, tá no mesmo patamar ali, é uma leitura obrigatória para nós. Porque aquele livro... Ou os resumos, né? Ou os resumos daquela pessoa da sua turma que faz os resumos, que você lê de ponta a ponta. Aquela xerox do caderno. Tem xerox de caderno ainda hoje, Daniel? Acho que na nossa época tinha. Rapaz, acho que tem. Deve ter. Ou foto dos slides. Foto dos slides. Na nossa época era xerox de caderno. Porque você tem que ler de ponta a ponta, né? Assim, o Pai Rico e Pai Pobre é um consolidado de outras referências, outras literaturas, que ele fez uma curadoria excepcional ali, que faz uma entrega de vários temas para você acordar para a vida, né? Então ele conseguiu esse sucesso com vocês, Camila. E aí você leu aí? Não, é que ali eu li, eu falei assim, cara, é possível. Existe uma chance, existe uma saída para aquilo. Porque pensa, quando a gente acaba a residência, que a gente cai no mercado de trabalho, que a gente vê que não é aquilo que a gente sempre sonhou, que tem tudo são flores, que não é só ficar sentado esperando com o bracinho cruzado e o paciente vai chegar para se consultar com você, né? No caso de especialidades clínicas. Ou então que você vai ter uma vida de intensivista, que você vai trabalhar 6 horas por dia, que vai ser lindo, e que você vai nos fins de semana viajar com a sua família. Não é assim que funciona, né? A gente começa a ver que o mercado de trabalho é leonino. Você precisa, às vezes, de uma dedicação maior do que você está esperando para conseguir os ganhos que você vislumbra, né? E cada vez mais o mercado de trabalho mais restrito para nós, né? Com mais de 500 mil médicos no Brasil, com acho que 30 mil médicos aí entrando no mercado de trabalho a cada ano, e a gente tendo que buscar diferenciação para sair do mar vermelho de médicos que a gente se encontra hoje, né? E o mundo, né, como um todo, não aceita mais amadores. Você tem que fazer grandes entregas para a sociedade para ter o retorno, que são vários, e o financeiro, né? Um dos elementos iniciais ali é a evolução do patrimônio intelectual. A gente consegue isso durante a graduação médica, a residência, adquirir competências que dizem respeito a resoluções de problemas de saúde. Mas aí, ao ler o livro Pai Rico e Pai Pobre, houve um desenvolvimento adicional. Se a gente for colocar num subtópico aí desse enriquecimento intelectual que você teve, foi uma nova forma de ver, uma nova mentalidade que estava sendo ali a gênese, né? Total. E sobre esse momento tem sua relevância, né? Uma vez eu fiz uma palestra ali para a Universidade de Fortaleza sobre empreendedorismo, saúde. Aí, na hora, vem algumas ideias, você vai acumulando, e eu coloquei na situação que eu tinha preconceito, Camila, de uma área da livraria de autoajuda, desenvolvimento humano. Só que depois que eu me dei a chance de ler alguns títulos ali, que eles, em outras literaturas, você encontra os ensinamentos através dos romances, né? Aí você tem que ver ali nas entrelinhas, os aprendizados. Só que os caras são diretos ali. Eles pegam um tópico, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E foi importante para uma fase da minha vida ter acesso ao texto direto. E é o que tem, né? Em muitas literaturas de negócio, depois foi para literatura de negócios. Mas o que é que você tem, Camila, sobre a mentalidade que você passou por todo o processo, esse desenvolvimento inicial, culminando em alguns pontos de empreendedorismo, que eu vou perguntar aqui para você, mas quero que você explore um pouquinho mais, já que você é a pessoa transformada, sobre esse papel do desenvolvimento, de novos olhares, da mentalidade, em algum momento que as coisas ficam desconfortáveis e você nasce para novas perspectivas. Eu acho interessante isso, né, que é a nossa capacidade de se reinventar, né, da gente não se acomodar com o que nos é dado. Porque a gente pensa assim, olha, a gente fica na síndrome do já aqui, né? Já que fiz residência terapia intensiva, vou dar plantão. Não é isso? Já que eu não gosto de cardiologia de consultório, não vou abrir consultório. Porque eu tinha residência de cardiologia, mas eu não queria ir para o consultório, eu queria ir para paciente grave. Então, é você olhar para a tua vida no momento que ela está hoje e sempre fazer essas reflexões, né? Então, pelo menos uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, eu sempre faço hoje, né? Depois de 20 anos, né, 14 anos, essa reflexão sobre é isso que eu quero estar fazendo hoje. Né? Então, na época, eu tive essa corrida de falar assim, cara, não é isso que eu quero para minha vida. E o câncer me deu o gatilho da urgência, de dizer assim, cara, eu preciso fazer algo para mim. Aquele paciente foi simbólico
para uma rotina de trabalho, e uma situação de saúde sua também foi um estopim para... Exatamente. E acumula, né, junto a essas outras perspectivas. E o que você fez com todo esse desconforto? Daniel, aquele paciente eu não esqueço nunca dele. E ele volta nos meus sonhos de vez em quando, e quando eu acho que eu tô no caminho errado, ele volta para mim, né? Ele sobreviveu depois, tá? Mas foi muito emblemático para mim. E aí, eu li esse livro e falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero mudar. Sim. E aí, eu era casada na época com uma outra pessoa, e o avô desse meu ex-marido tinha umas receitas de sorvete. E aí, a gente conversando um dia à noite em casa, cansada do plantão e tal. Falou, cara, por que a gente não monta uma sorveteria? E aí, aquilo me deu um estalo na cabeça. Falou, cara, é isso. É isso. Por quê? Porque, voltando para a mentalidade, né? No livro, ele nos ensina que você está vendendo a sua hora de trabalho quando você é empregado, quando você é CLT, quando você tem registro na carteira de trabalho, né? Então, você está vendendo sua hora de trabalho. E, quando você está vendendo sua hora de trabalho, você tem um balizador da tua hora de trabalho, que é o mercado. Então, hoje o mercado médico está pagando quanto a hora? Vamos lá, aqui em São Paulo, 120, 130 reais a hora, na melhor das hipóteses, né? Então, não sei em Fortaleza como está isso em outros lugares do país, mas deve estar mais ou menos a mesma coisa. E se você fizer uma conta, se você trabalhar 12 horas por dia, 30 dias por semana, ou 30 dias por mês, você vai ter um teto de ganhos. Então, eu olhei assim e falei, cara, eu não quero ter um teto de ganhos. E eu não quero que alguém determine quando vale minha hora de trabalho. Eu posso determinar quanto vale minha hora de trabalho. E aí foi que eu resolvi entrar no mundo do empreendedorismo, porque eu vislumbrei essa possibilidade. E aí eu montei uma sorveteria que chama Stuzi, aqui em São Paulo. Hoje a gente tem 3 lojas. Isso faz 14 anos, né? Minha primeira loja foi na Vila Madalena. Depois de lá, depois de pegar o jeito, né? Porque não foi de uma hora para outra, então eu fiz vários cursos de empreendedorismo, não empreendedorismo em si, que naquela época não se falava desse jeito, né? Mas eu fiz cursos de administração de empresas, né? Então, fluxo de caixa, como calcula o investimento inicial, capital de giro, etc. Como é que se administra financeiramente uma empresa. Fui estudar muito marketing. Então, marketing começou a fazer parte da minha literatura diária, praticamente, né? De ferramentas de marketing, de como você se coloca melhor, né? Comecei a estudar sobre vendas e foi aí que tudo se encaixou junto com a minha vida corporativa na medicina. Então, durante 14 anos, durante 12 anos, eu mantive uma carreira paralela à medicina. Então, eu tinha a sorveteria, onde eu ia à tarde, e de manhã eu ia para o hospital, onde eu fazia toda a questão da gestão. Tá? Então, foram carreiras que se complementaram para mim, porque muita coisa que eu aprendi no hospital, de fluxos, filas, de experiência do cliente, né? Como eu estava na área da gestão lá, então eu aprendi muito sobre Lean, né? Li bastante sobre filosofia Lean. E isso tudo, Daniel, eu trouxe para a sorveteria depois. Né? De como... ou seja, o que eu sempre falo, a gente não abandona a medicina, nunca. A medicina não sai da gente, né? A gente empilha conhecimentos. Eu tinha um conhecimento e eu coloquei outros em cima dele, né? Para ampliar a minha capacidade, tanto de ganhos, quanto de contribuição para o mundo também, né? Porque quando a gente pensa em empreender é resolver problemas. Empreender é você pegar uma coisa que não existe e oferecer para alguém que queira comprar para você, resolver o problema daquela pessoa. Então, usar isso, né? Usar o empreendedorismo para empilhar conhecimentos e para empilhar ganhos também, me permitiu com que eu tivesse uma vida mais livre, até dentro da medicina, onde eu pude escolher os lugares que eu ia trabalhar, os plantões que eu ia dar ou não, né? Então, numa determinada época, eu já deixei de dar plantão, porque eu tinha um ganho paralelo à medicina. E continuei nessas 2 carreiras durante até 2 anos atrás, tá? E aí, depois desses 2 anos, né, eu vi que eu tinha uma outra paixão que não estava sendo atendida, que era uma paixão pelo ensino. Ou seja, lá nessa empresa, eu como diretora comecei a mentorar outros médicos para liderança. Então, eu comecei nessa área de mentoria com liderança médica. E aí, ao estar com aqueles líderes, fazendo mentoria com eles, eu notei que aquela era a parte mais legal do meu dia. Era a hora que eu mais gostava de estar lá, era quando eu estava mentorando médicos. Quando você terminava
uma mentoria sair com mais energia quando entrava. Essa aí é Não, o saía com principal marcador, né? É, Você quer fazer aquilo muito tempo. E então quer dizer que você foi contaminada, entre aspas, pela mosquinha da educação, né? Que é compartilhamento total, da educação. total. E aí, dessa fase, né, eu comecei a fazer formações em desenvolvimento humano. Então, eu comecei a fazer formações em coaching, em mentoring. Então, hoje eu sou Master Coach, já fiz 7 formações. Hoje eu estudo sobre desenvolvimento humano, fiz cursos de PNL, fiz cursos com Tony Robbins. Quer dizer, eu me aprofundei em entender como se faz um desenvolvimento humano. E aí, pensando, né, Daniel, você está falando isso, que eu fui picada pelo bichinho da educação, e o nosso passado deixa pistas, né? Sabe que a brincadeira que eu mais gostava quando eu era criança era professora. Era ensinar. Professora, juntava os meninos, então os cachorrinhos, Total. Não, e colocava as ensinava bonecas as bonecas. e dava aula para bonecas. Então, olha que louco, né? Então, isso é uma coisa legal porque eu estou falando, para você que está nos ouvindo aqui, que você não sabe como começar nessa carreira, como mudar para o empreendedorismo, como fazer do empreendedorismo uma nova fonte de renda para você, ou a tua fonte de renda principal. Olha para o teu passado. O teu passado deixa pistas, né, sobre o que você gosta de fazer, o que você gostava na infância. Com certeza é a sua essência, é o que você vai gostar de fazer hoje, né? E aí, Daniel, com esse olhar, eu pedi desligamento do mundo corporativo. Então, eu era sócio da empresa, vendi minhas cotas e montei uma nova empresa, que é a CP Mas antes, Mentoring, Treinamento e Desenvolvimento. pronto, antes de entrar nesse ponto aí, né, sobre as conexões, tudo Sim, se conecta. Eu achei muito interessante quando você falou sobre o empilhamento, porque tudo é relevante. Acho que é uma limitação de muitos que estão nessa fase de reinvenção de carreira, é assim, vou abandonar tudo que eu fiz agora para seguir aqui do zero. Assim, não existe do zero. Ao meu ver, não total. existe do zero. Tudo se conecta. Tem uma palestra para uma turma que o Steve Jobs coloca e um dos pontos essenciais é que ele diz que tudo se conectou, né? Conectando os pontos. Ele viu, olhando para trás, que tudo foi importante. Camila, quando eu chegava em casa, lá com uns 9, 10 anos, minha mãe fazia maçã do amor para eu vender na calçada. Eu vendia maçã do Jura? amor na calçada, 10 Que anos. E máximo. eu gostava muito, assim, eu sentia que eu podia entregar uma coisa que fazia a felicidade das crianças ali onde eu morava, né, na rua onde eu morava, no conjunto habitacional, e me dava tanto prazer aquela interação social proporcionada pelo empreendedorismo mirim, né, e você falou que fazia isso na infância também. Olha Sim, que se conecta porque nós somos empreendedores. Você total. está em um dos elementos que você empreende, já perguntar o que é, e eu estou aqui na clínica também, um ponto de empreendedorismo em saúde, e se conecta bastante. E é o que está baseado na andragogia, né? O que é a aprendizagem do adulto. É quando você pega um conhecimento significativo e acumula mais competência nele. Então, na graduação médica, Total. você adquiriu algumas competências baseadas nas competências lá do cursinho, terceiro ano. A residência já foi baseada na sua graduação. Quando você atua na medicina intensiva no campo do empreender, foi importante ser médica, né? Para Sim. gerenciar outros médicos. Não, E foi agora, fundamental, né? Foi fundamental. porque assim, a formação médica é muito sobre pessoas. Você entende muito sobre pessoas. Aquela semiologia não é por acaso, né? Se o paciente entra na nossa sala, nós já temos uma interpretação. Serve muito bem essa interpretação das É, expressões, é. né? Da E, comunicação não verbal. e você já refletiu também que nós médicos, a gente foi treinado para identificar os problemas, né? Sim, é E isso é verdade. um viés empreendedor. Isso é um viés empreendedor. Você não vai conseguir empreender se você não conseguir identificar o problema do outro. E Pronto, como sobre resolver. mentalidade, massa, muito bom ter dito isso, porque assim, nós somos craques, ok, em identificar problemas. No entanto, nós temos bloqueio de utilizar a nossa profissão para ter bons honorários, para avançar sobre isso, para se comunicar melhor, por exemplo, o marketing que você citou, para falar sobre venda, né, uma equipe de fechamento de tratamentos, por exemplo, na sua clínica, você não passa o orçamento, você terceiriza isso. Não Sim. estou dizendo que é bom ou ruim, mas acontece por vezes. Pela nossa Você quer soltar tudo limitação. aqui no podcast? É, A gente vai falar é, sobre médico falando de dinheiro, né? pois é, aí fica aquele bloqueio total. Mas aí você se desbloqueou com seus processos de desenvolvimento, livros, cursos, essas formações que muitas vezes é visto com um olhar torto de alguns colegas, mas que ao meu ver é muito importante, né? Você Sim. se permitir frequentar novos ambientes, permitir que você troque o óculos para enxergar novas coisas. E Sim. aí eu quero saber
Porque, assim, já é se desbloquear, Camila, você empreender na medicina, empreender na saúde. Mas você foi além. Você falou sobre a sorveteria. Como Sim. foi é uma segunda fase de desbloqueio, né? Que você empreender fora do campo da saúde ali. Que é aí que eu te atrapalhei quando você estava avançando sobre isso. Ah, não, Mas que vamos isso. lá. Não, eu acho que assim, olha, quando você vira, quando você quer sair vendo minha hora de trabalho e passo a ser dono de empresa, ou seja, eu coloco pessoas para trabalhar para mim, eu amplio a minha capacidade de ganhos financeiros e de entrega para o mundo, certo? Então, o que estava me agoniando naquela época era exatamente ser limitada pelo mercado, que determinava o valor da minha hora de trabalho, e pela minha capacidade de gerar recursos, né? Por eu ser uma só. Então, eu pensei assim, cara, eu preciso multiplicar isso, porque eu quero ter um futuro mais tranquilo, porque eu quero ter uma liberdade que eu não tenho hoje, né, dentro da medicina. E eu não quero largar a medicina, na época eu não queria. Então, foi fundamental para mim entender que todo empreendedor tem 3 partes dentro dele, né? Tem a parte técnica, a parte administradora e a parte empresária, empreendedora. Então, para um médico, quando ele já tem a parte técnica, ou seja, ele já entende de pneumologia, ele já entende de otorrinolaringologia, a parte técnica está resolvida, né? A parte técnica do produto que ele vende, que é a consulta médica, o conhecimento dele, né? Mas o médico precisa desenvolver outras 2 partes, que é a parte administradora, que é exatamente você olhar para os números, olhar para o passado, o que aconteceu, quanto foi o aluguel, a conta de água, a conta de luz, quantas consultas eu atendi, quantos serviços eu prestei em medicina, quantos procedimentos eu fiz, e avaliar se aquilo ali para de pé, se aquilo ali é uma empresa mesmo, né? Porque a empresa precisa dar lucro, qualquer empresa precisa dar lucro, essa é a finalidade dela, né? Ou seja, que a sua receita seja maior do que seus gastos, né? E o médico precisa olhar para isso tudo. Só que ele não quer olhar para isso. Né? Ele quer continuar no técnico. Por quê? Porque o técnico é o quentinho dele. Ele quer voltar pro quentinho. Qual é o quentinho do médico? A consulta. Qual é o quentinho do médico? É cirurgião. É o centro cirúrgico. Né? É o que ele mais sabe fazer de melhor. Então você imagina eu, que não tinha questão técnica nenhuma para aprender a fazer sorvete. Eu não tinha. E eu falei assim, cara, isso está muito distante de mim. Como é que eu vou fazer isso? E aí começa a habilidade empreendedora. Que é o quê? A pessoa que é cara de pau. A pessoa que conversa com pessoas. Que lidera, exatamente. Mas que eu fui buscar inicialmente essa informação. Então, eu fui conversar com... Eu visitei várias sorveterias. Sentei lá no balcão, conversei com a atendente. Ah, qual sorvete que mais sai aqui? Ah, é esse. Ah, então, como é que faz esse sorvete, hein? Sim, bem, né? Ah, como é que faz? Ah, não, já vem pronto, não sei da onde. Ou não, não, você pega um líquido, mistura com isso, mistura com aquilo. E eu fui entendendo. Ah, Como é que é o nome desse fornecedor? Anotei. Nome do fornecedor. Peguei o telefone e liguei pro fornecedor. Olha, meu nome é Camila, eu quero montar uma sorveteria, não sei por onde começar. Não, vou aí te visitar. Veio o fornecedor que me abriu as portas do mundo, Daniel. Aí ele me disse como é que tinha que fazer, aonde eu ia fazer um curso, quanto, ou seja, ele é o fornecedor, ele tá... Fornecedor consultor. Exatamente. Mas esse cara aí já é destacado na profissão dele. Porque o papel dele é tirar pedido e mandar, né? Ou seja, ele já te ensinou a empreender também. Pois é, existe um negócio em vendas que poucas pessoas conhecem, que você deve conhecer, já que você está falando esse nome, que são as vendas consultivas. Né? O que é a técnica de venda consultiva? É você não só dar o peixe, mas você ensinar o cara a pescar também. Porque imagina, Daniel, até hoje esse cara é nosso fornecedor. Depois de 14 anos, de tão grato, né? De tão claro, o produto dele é bom, né? Se não fosse bom, o preço não fosse bom, etc. Beleza, mas ele nos ajudou a tirar do zero um negócio que a gente nunca imaginava como é que ia ser. E aí, a partir dele, Daniel, eu fui pra Itália, passei uma semana na Itália aprendendo a fazer sorvete. E daí, voltei, comprei a máquina certa, comprei os produtos dele e comecei. Né? E aí... quanto acelera, né? Conversar com quem sabe o negócio. Ou seja, você fez uma mentoria também, pegando ali, eu sei que foi consultoria, né? Mas também tem um quê de mentoria, o cara tem um know-how danado ali em inteligência de mercado, fornecendo para várias outras sorveterias. É o que você faz também, né? É o que você acelera. Isso, aí você veio... é o que eu faço, exatamente. Que é exatamente, hoje, é fazer mentorias com médicos que querem acelerar os seus resultados nos seus negócios. Né? Então, eu tenho uma carreira que não tá legal,
é um mentoring de carreira. Mas eu tenho um negócio onde eu quero desenvolver e acelerar esse crescimento, eu faço mentorias de negócio também hoje com médicos, né? Pensando nessa questão de aceleração mesmo. E aí foi indo, né, Daniel? Abrimos a primeira loja, aí 2 anos depois abrimos a segunda. Quando Não vou terminar dizer aqui pra essa você. gravação, eu vou passar na sorveteria, ao jeito que você tá falando aí. Venha. Mas eu tô em Fortaleza, eu tô dizendo, eu vou ter que passar em outra aqui. Mas aí você abriu outra. Foram vários desafios, porque o empreender é complexo, né, Camila? Então você teve para captar clientes, para formar times, né? Porque você teve que propagar uma cultura nas outras lojas. Sim. Diz pra gente, assim, habilidades que você foi criando nesse momento, que possivelmente alguém que está nessa pegada, já está empreendendo ou tem intenção, já vai vislumbrar, ó, isso aqui é elemento importante, faz parte do momento inicial, essas outras habilidades já faz parte ali da fase de expansão. Sim. Não, eu acho que o começo, né, ele sempre passa por conhecer o cliente, né? O cliente é o sol do teu negócio. Você é uma pessoa importante no teu negócio? Claro. Você tem que fazer um negócio que seja parecido com você, com o lifestyle que você quer para sua vida, enfim, né? Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu não tenho problema de trabalhar de fim de semana. Eu acho tranquilo, desde que eu possa segunda-feira e viajar, se eu quiser. Certo? Então, para quem trabalha com comida, tem que lembrar que o fim de semana é a hora de ganhar dinheiro. Então, você vai estar sempre trabalhando no fim de semana, tá? Então, eu tô falando isso por causa do lifestyle. Você tem que olhar para o seu lifestyle para montar um negócio que seja compatível com o seu lifestyle. Senão, você vai ficar escravo do negócio que você não gosta. Então, não dá, né? E empreender não é igual um plantãozinho de sábado à noite que eu ligo lá pro meu chefe e falo, não vou mais, tá? Não tem essa de não vou mais. É seu filho, quem pariu o Matheus que o embale, não é isso? Então, não tem jeito, né? Mas aí, então, primeiro, entender o cliente. O que teu cliente quer? Então, na época, eu sabia que as pessoas gostavam muito de ir para a Itália por causa do sorvete também, né? Então, o sorvete é uma memória de quem vai para a Itália. Então, quando a gente fez a primeira loja, a gente colocou um painel enorme, assim, de Veneza, atrás no fundo, sabe? E a gente colocou elementos sensoriais dentro da loja que faziam as pessoas se sentirem na Itália. Então, a gente ligou. Então, lá só tocava música italiana. A gente, no começo, comprou uns jornais italianos, colocou nas mesas, né? E o sorvete com matéria-prima 100% importada da Itália. E, na época, a gente pensou assim, a gente quer uma experiência genuinamente italiana. Então, o que tem na Itália que não tem aqui? Né? Então, a gente trouxe muita castanha, muito pinole, pistache, etc. E a gente jamais colocou um sorvete de tapioca na nossa vitrine. Não existe, né? Não tem cajá, tá? Não anda. Teve um amigo que pediu. Não tem de cocada aí, não? Não tem cocada. Não tem milho verde. Ele pediu milho verde. Eu falei, olha, infelizmente, não vai ser dessa vez, né? Mas a gente tem frutas vermelhas, a gente tem mascarpone, a gente tem iogurte. Ou seja, quando a gente vai fazer um produto, a gente olha sempre para manter a identidade do negócio, é o quê? É italiano. Então, o que tem na Itália, né? Que a gente pode trazer para cá para mostrar para as pessoas. E lá tinha um conceito muito interessante que era juntar café com sorvete. Então, café também é uma paixão para mim. Então, eu fui aqui em São Paulo, fiz um curso de barista e sou barista, tá, Daniel? Então, quando você vier aqui em São Paulo, eu vou ter o maior prazer do mundo em tirar um café para você, feito por uma médica. Que prazer que terei. Tá? E aí eu descobri uma das minhas grandes paixões, era café. Eu sou louca por café. E na época, 14 anos atrás, não tinha esses tantos cafés especiais que a gente vê hoje no Pão de Açúcar, por exemplo, né? Não tinha isso. Então, eu comecei a estudar sobre cafés, comecei a ver que a maioria dos cafés brasileiros são importados, né? Aliás, são exportados, e aí os caras lá torram e devolvem pra gente por 4 vezes o preço. Só que o grão é brasileiro. Então, ou seja, a gente não consome o que é de mais precioso que a gente tem no Brasil, que é café. Hoje não, hoje a coisa já mudou, enfim, hoje já se fala em cafés especiais com muito mais facilidade, né? Mas você entende, ó, eu comecei a me apaixonar por esse mundo. E a paixão é uma das habilidades que o empreendedor tem que desenvolver, né? Então, falando do cliente, foi isso que a gente fez, ou seja, toda uma experiência do cliente para que ele se sentisse realmente na Itália e entendendo que era isso que ele queria. Ele queria ter aquele sabor que ele teve quando ele foi lá na Itália, numa sorveteriazinha de portinha de bairro lá. E aí a gente trouxe... E esse enredo, essa história,
se for colocado, acredito que você coloca isso para os clientes, rapaz, conexão em alto nível e fidedignidade aí na relação comercial. Porque é muito importante, né, Camila? O enredo, essa conexão com o seu público, com o seu cliente. Inclusive, nós nem utilizamos esse termo na medicina, muitas vezes, é o paciente mesmo, né? Sim. Em virtude da nossa formação. Eu conversei, Camila, com o Thales Gomes, ele que fundou a EasyTax, percorreu vários países, e aí eu comentei com ele, é um dos episódios aqui do Medcast, que a gente tinha essa barreira de tratar a nossa profissão com um aspecto também de mercado. E ele chegou a citar que achava um absurdo, era até certo ponto a infantilidade, né, de alguma profissão ter barreira para fazer grandes entregas para o mercado e esperar grandes resultados financeiros também. Mas é o que acontece, né, da nossa formação. Que aí você rasgou totalmente essa realidade durante essa jornada, essa carreira que você está descrevendo, empreendendo para além das questões de saúde e entregando um enredo sensacional aí, porque foi um nicho, né? Sim. Ao contar essa história, você não se conecta com pessoas com uma menor renda que não têm os conhecimentos citados aqui relacionados ao sabor da Itália, né? Isso, então eu acho que é isso, né? Você tem que saber para quem que você quer vender. Qual é a pessoa que quer consumir o seu produto? Para quem que você quer vender? A gente até pensou em fazer uma marca paralela para vender para público C, né? Que o nosso público é AB. E a gente pensou em fazer isso, mas veja, seria uma outra marca, né? O branding é outra história. É outra história. Então, é a mesma coisa que a gente pode transportar para se eu quero ser um empreendedor dentro da medicina. Quando eu abro minha clínica, com certeza a sua clínica, né, Daniel, é uma clínica para público AB também, e você foca nesse nicho de atuação. Não que você não possa, num outro momento da tua vida, ir atender um público C, numa clínica popular, numa UBS, enfim, mas é você separar realmente os nichos que você quer atuar. Não, né? Essas suas considerações sobre entender quem é o seu cliente, assim, totalmente pertinente e é preciso que quem está nos ouvindo fique com isso muito forte na cabeça. Na parte do projeto arquitetônico aqui, a gente teve a intenção de ser uma clínica premium e aí isso definiu até as cores, né? Então quem está acompanhando o podcast está vendo muito dourado aqui na imagem. O projeto de iluminação com luzes amarelas. A luz branca diz muito sobre consumir e sair logo, luz amarela diz sobre conforto. Então existe essa comunicação não verbal, as pessoas se sentem bem na sua sorveteria, se sentem bem por questões estratégicas, nada é por acaso, e o mercado já não aceita amadores. Não é só ter a receita, mas é ter o enredo. Isso cabe no contexto de saúde. Qual o seu enredo? O que é que quais as histórias que você conta e que cativam também as pessoas e que são a essência e também faz parte do seu cotidiano, né? Se os pacientes entenderem isso, por exemplo, com uma pediatra, sabendo que você é mãe, sabendo que você escolheu pediatria por determinado motivo, elas se conectam muito com você. É o caso da minha esposa, né? Temos 2 filhos, né? E a gente eventualmente conversa sobre essa relação pai-filho e mãe-filho na rede social, e isso a gente percebe que gera uma conexão. Mas aí o seu público, Camila, Alô? Cortou? Agora voltou. Pronto, eu estava falando sobre o enredo, né? Eu ia perguntar agora que se você enxerga que esse posicionamento estratégico, todo esse cuidado que você teve de fazer uma menção à Itália, se gera um efeito, o efeito prático ali no cotidiano. Sim, total, gera muito efeito, né? As pessoas já sabem o que encontrar ali, entendeu? Então, no começo até tinha um questionamento sobre o sorvete milho verde, por exemplo, mas depois os clientes foram se acostumando de um jeito, né, que eles começaram a pedir coisas mais italianas ainda, né? Ou seja, a gente nichou realmente para o que a gente queria. E o que eu acho interessante também desse conceito, Daniel, é que a gente trazer um pouco para vendas na área da medicina, que é o quê? Nós, como médico, vendemos o nosso produto, que é a nossa consulta médica. E o que vende? É a confiança. A confiança vende. Então, se eu chego num consultório do médico e ele tá com barba por fazer, todo malamanhado, fedendo, ou seja, se a imagem que ele mostra não está alinhada com o discurso que ele tem, né, de boas práticas, de higiene, de saúde, isso não conecta, isso não vende. Então, o que a gente fez aqui foi fazer uma linguagem alinhada com o que a gente está pregando. O teu ambiente que você está atendendo tem uma mensagem alinhada com o que você quer passar?
né? Que acho que isso é a segunda. A gente ainda está no cliente, né, Daniel? A gente vai ficar aqui até amanhã falando só de cliente, mas a gente ainda está nesse entendimento do cliente, porque isso é importante. Com o marketing pessoal que você, como médico, quer passar, e a tua loja, o teu consultório, o teu produto tem que passar também essa imagem alinhada para que não haja ruído nessa comunicação. E aí gera mais confiança, o cliente compra com mais segurança, né? Legal, Camila. Então, esse entendimento e a adequação do brand ali é muito importante. Questionei sobre a sorveteria, mas assim, é totalmente aplicável esses conceitos para o nosso contexto de saúde. Espero que os colegas consigam fazer essas extrapolações. E para a gente seguir agora para o final do nosso episódio, Camila, o que você tem a dizer assim, de forma genérica? Não está no 1 a 1 aí. A gente tem por volta de 10 mil pessoas cada um dos episódios do Medcast. Então, tem públicos variados. Tem a galera que está na graduação, galera que está ali na residência médica, ou que está com 10 anos de formado e naquela fase de reinvenção de carreira. Sim. O que eles têm em comum é um desconforto agora. O que você pode propor para essa galera, mesmo não conhecendo as individualidades, para que um próximo passo seja dado no campo aqui do empreendedorismo, se fizer sentido para a galera? Legal. Excelente pergunta, né, Daniel? Acho que quando a gente está nessa fase de desconforto, a primeira coisa é a gente acolher o desconforto, tá? É a gente dizer assim, cara, eu não tô doido, não. Existe um motivo pelo qual eu tô desconfortável. E eu tenho que ouvir o meu desconforto, tá? Porque muitos de nós, Daniel, abafa esse desconforto. E aí fala assim, ouve algumas vozes dizendo assim, não, você é médico, você ganha igual 5% da população, sei lá, 1%, não sei quanto tá esse número mais hoje. Mas enfim, você ganha muito bem, por que você está insatisfeito? Né? Muitos de nós ouvem isso. Nossa, quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar nesse momento? E aí você meio que se culpa por estar infeliz na tua carreira, por não saber qual é o próximo passo a ser dado, por não estar achando que está acertando no próximo passo. Só que eu quero lembrar aos colegas que não é só sobre dinheiro, né? Empreender não é sobre dinheiro. É sobre entregar para o mundo algo que você quer. Sobre você colocar para fora algo que está aí dentro de você, que te chama, e que você não está atendendo hoje. Né? Então, se você está infeliz, desconfortável hoje com a tua carreira, dê o próximo passo. Ou seja, primeiro, se acolha, diga, esse desconforto é legítimo, eu preciso olhar para esse desconforto e vá buscar o próximo passo. E eu sempre digo que para a gente progredir na nossa vida, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro é conhecimento. Então, o fato de eu ter lido um livro lá atrás, em 2006, que me deu esse conhecimento, foi a porta de entrada para um novo mundo. Segundo, treinamento. Ou seja, o que é treinamento? É ação e correção da rota. Ação e correção da rota. Então, fazendo um paralelo para a minha história, eu fui para ação, conversei com pessoas, fui para a Itália, fiz um curso de sorvete, voltei, montei sorveteria, voltei, quase quebrei, abri 3 lojas e estamos aqui, né? Fazendo um podcast com o Daniel Coriolano, para vocês terem ideia de como eu venci na vida. Tá? Suzana, eu tava com Suzana fazendo um podcast e eu chamei Camila de Suzana aqui no off, chamei de novo agora. Mas Camila, você tá na sorveteria, né? Agora. Eu tô aqui na sorveteria. Então, esse estúdio aqui é na minha sorveteria, né? O New agradável ali. Então, eu acho que o treinamento é uma parte fundamental. E nós treinamos na faculdade, ou não? Treinamos muito, erramos, né? Fomos lá palpar a barriga achando que era fígado, não era. Não foi assim que a gente foi aprendendo? Auscultamos lá um negócio achando que era estertor e não era. Ou seja, treinar é importante. Aí, quando a gente cai no mundo dos negócios, a gente quer acertar de primeira. A gente acha que a gente não tem que treinar. Mas a gente vai treinar e vai errar. Então, conhecimento, treinamento. E a terceira coisa é comunidade, Daniel. Ou seja, é a gente estar com pessoas que pensam como nós, né? Não estar com pessoas que estão vendendo sua hora de trabalho e acham que ter registro na carteira, 13º férias, é o fino da bossa, é o que há de mais moderno em termos de medicina. Não é isso, né? Não é sobre isso. Então, se eu puder te dar uma dica, meu colega que está me ouvindo nesse momento, é conhecimento, treinamento e comunidade. Busque estar perto de pessoas que pensam como você, busque podcasts como esse, que te abrem a mente. Eu tô lá no meu canal, @Camila Paiva Mentoring, tá aparecendo aqui para vocês, quem tá nos assistindo. Lá eu falo sobre temas relacionados a empreendedorismo para médicos, tá? Eu tenho um curso que chama Programa Médico de Negócios, que é um curso que ensina médicos a empreender, que de vez em quando a gente abre vagas lá. Então, se você estiver por lá e quiser aprender um pouco mais sobre esse mundo do empreendedorismo, seja dentro ou fora da medicina, eu tô lá para te ajudar, tá? Então já vai agora lá na Camila, @Camila Paiva, _mentoring.
agradece, dá o feedback, né, dos insights que surgiram aqui durante ouvir a história da Camila. Camila, eu agradeço muito você ter participado aqui, foi muito bacana, bate-papo bem leve, descontraído, e é assim mesmo que eu gosto que o Medcast seja. Aos colegas que estão acompanhando o episódio, pega o link, joga lá no grupo do WhatsApp da turma de trabalho, graduação, da residência. Acredito que você, com essa atitude, poderá ajudar a propagar esses conhecimentos. Aos poucos, nós vamos dando a nossa contribuição para o desenvolvimento da medicina como um todo, e com isso, há uma cadeia positiva para trazer benefícios para todos, né? E isso culmina também para os pacientes. Médicos mais tranquilos nos seus atendimentos, têm melhores raciocínios clínicos, conseguem implementar melhores condutas, e se não quiser ser mais médico, muda também, então tá tudo certo. Estamos num momento de grandes possibilidades de empreender, de viver, aproveitar a vida e contribuir para a sociedade como todo. O empreendedorismo é uma ferramenta importante para isso. Com lucratividade, com desbloqueio, sabendo vender, sabendo fazer grandes entregas. Então, valeu, Camila. A gente se encontra em próximas oportunidades. Se você quiser deixar alguma mensagem final agora, você pode deixar, senão a gente finaliza. Diga aí. A minha mensagem final é essa aqui, ó. Empreender é o único caminho, gente. Único. Então, esperamos vocês lá no Instagram. Chama lá no direct, vai ser ótimo ter esse contato aqui pós episódio. É muito interessante, já que não temos uma plateia, não é nada ao vivo aqui presencial, né? Esse contato que aquelas pessoas mais proativas decidem ir lá e falar com a gente é ótimo, né, Camila? É total, muito bom, eu quero receber todo mundo lá. Eu respondo direct, viu, gente? A gente responde. Pois é, muito bom essa interação, é a motivação, é a gasolina aqui do fogo necessário para manter. Então, valeu, galera. A gente se encontra em próximos episódios. Forte abraço, até breve. Tchau, tchau. Mas antes, agradecer a IDOMED. As conexões são parte do IDOMED, e nesse semestre a IDOMED vai conectar você ao metaverso com o aplicativo La Vinci, um simulador de casos clínicos. Com esse aplicativo, individualmente ou em equipes, os alunos de períodos mais avançados podem interagir com o paciente para tratar sintomas e realizar procedimentos em uma unidade intensiva ou de urgência. Tudo isso em um ambiente 100% virtual. Acesse idomed.com.br e saiba mais. IDOMED, a conexão que transforma a medicina.